ela nos traz. Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Senhor, e no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica de todos os santos. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra, aonde temos lido essa palavra preciosa, no livro de Efésios, capítulo de número 10, nos traz, irmãos, um grande ensinamento do apóstolo Paulo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos Éfesos, aos Efésios, ele está escrevendo essa carta, e ele está aqui nessa passagem que lemos, trazendo a visão dele acerca do mundo espiritual, a qual eu e você estamos inclusos, a qual nós somos vivenciadores deste mundo espiritual. Ora, pois somos nós a imagem e semelhança de Deus, e se Deus ele é uno trino, isso ele é um só, em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, vejam, irmãos, que quando Deus cria o homem, lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, os irmãos vão contemplar ali Deus conversando entre si mesmo, Ele, Jesus, o Espírito Santo, todos ali nas multiformas do Espírito de Deus ali estão conversando entre si, e Ele diz assim, façamos o homem a minha imagem e a nossa semelhança. Deus não estava sozinho ali, estava criando o homem. Com quem Deus conversava neste momento? Estava Ele conversando ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso era um diálogo. E quando Ele criou e fez nós a sua imagem e semelhança, Ele criou nós também em três aspectos, sendo nós corpo, alma e espírito. Somos a semelhança do Deus Altíssimo, somos feitos em carne, mas ao mesmo tempo vivemos no mundo espiritual, e ainda temos, além do espírito que vivemos, temos a nossa alma, que é o fôlego de vida de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Então, dentro disso, irmão, eu quero dizer para você que ainda que você não pense nisso, ainda que você não leve muitas das vezes isso em conta, você está vivendo num corpo carnal, mas o que existe dentro desse corpo é algo espiritual, que é isso que faz você pensar, você ter as suas reações,
que faz você fazer as suas escolhas. Isto nada mais é que o Espírito de Deus, que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, para nós interagirmos e termos o nosso livre-arbítrio conforme o Senhor nos deu. Veja bem, irmãos, Paulo, preocupado com isso, e sabendo que a igreja, ainda uma igreja menina, na época, uma igreja que estava começando, a igreja de Éfeso, ele se preocupa em mandar ali esta carta, então, dizendo aos irmãos que ali estavam na igreja de Éfeso, que eles se preparassem, pois eles estavam vivendo agora uma vida espiritual diante de Deus. E isso, irmãos, era a preocupação dele, uma preocupação tão grande, a qual hoje nós temos, nos dias de hoje, porque já temos algum tempo de fé, nos preocupamos mais com isso, mas lá no começo, logo que eu aceitei Jesus, isso quase nunca que passava pela minha cabeça, irmãos, mas a verdade é que estamos em todo momento vivendo dentro de um corpo carnal, mas também vivendo uma preparação espiritual. O mundo espiritual está ao nosso derredor. Como aquela passagem que o jovem dizia ao profeta: mas eles são muitos e nós somos só nós dois. E o profeta então diz que se abrisse os olhos do moço para que o moço visse. E o moço contemplou uma legião de anjos celestiais que estavam ali em prontidão para pelejar por eles. E eu quero dizer para você, irmã e irmão, existe uma legião de anjos lá no céu, e eles estão disponíveis a você a qualquer momento. Você tem livre acesso a eles simplesmente através da tua oração. Você determina, envia, Senhor, os teus anjos, porque a Bíblia nos diz: e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aleluia. Então, quando você pede para Deus, Deus ordena os anjos, e os anjos vão fazer em teu favor. Aleluia. Mas a preocupação de Paulo era que estas pessoas, esses irmãos que ali estavam, eles entendessem que eles estavam vivendo realmente uma vida espiritual, e que assim como havia os anjos que estavam ali à disposição da igreja, e ainda hoje, assim como há os anjos que estão à disposição da igreja, a grande preocupação de Paulo, aleluia, era também a preocupação dele acerca dos anjos que caíram. Porque a Bíblia nos ensina que eram anjos poderosos, anjos que estavam lá no céu, criados por Deus, aleluia. Agora eles embasados, ali encabeçados, mentalizados, seguindo a mentalidade de um primeiro anjo de luz de Deus, eles começam a se rebelar e querer tomar o céu. Então diz a palavra que Deus, o próprio Deus falando, diz: eu e o Senhor tive que desembanhar a minha espada e manchá-la de sangue nos céus, e derrubei sobre a face do abismo, sem forma nenhuma, de formosura nenhuma que ele tinha, e junto com ele derrubei uma terça parte dos anjos. E a preocupação de Paulo escrevendo isso aqui é para ensinar aos irmãos que eles estavam vivendo uma vida espiritual, que eles tinham uma vida na presença de Deus, mas que contra eles havia também uma grande legião pelejando, uma grande legião lutando para buscar arrancá-los da presença de Deus. Hoje, irmãos, o que a gente consegue entender é que nesses anos de caminhada que temos de fé, contemplamos as pessoas que estão há muitos anos na presença de Deus, que já tiveram grandes experiências de Deus e entenderam que realmente vivem num mundo espiritual também, não só neste mundo terreno, mas que existe um mundo espiritual, uma dimensão espiritual. Eles não se desviam. Mas os mais novos na fé, eles muitas das vezes, por não pensar nisso, digo isso por mim, irmão, quando eu era mais novo na fé,
Muitas das vezes me entristecia, não compreendia o que estava acontecendo ao meu redor. Me entristecia e pensava em me afastar dos caminhos do Senhor. Mas hoje, graças a Deus, estamos abalizados, estamos firmes, enraizados na pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer para você, irmão, não importa a sua idade, você que é novo convertido, você que tem poucos anos de fé, tenha sempre essa convicção, irmão. Porque a preocupação, assim como Paulo tinha, o pastor tem essa preocupação, as irmãs que estão na frente da oração, do ciclo de oração, elas têm essa preocupação, os irmãos que estão na frente da liderança dos jovens, têm essa preocupação sempre, sabendo que vocês nunca estão sozinhos, mas que estão sempre sendo abduzidos, estão sendo conduzidos, melhor dizendo, estão sendo conduzidos, muitas das vezes, não da forma que deveria ser conduzidos. Mas isso, irmãos, Paulo usa desta palavra para dizer: irmãos, entendam que vocês não estão sozinhos, e que existe uma guerra espiritual atuando na dimensão espiritual. Veja bem, irmãos, quando Daniel se dispôs a orar na presença do Senhor, a Bíblia diz que Daniel dobrou os seus joelhos e começou a orar, e colocou aquilo de propósito na presença de Deus e no seu coração, e ali ele ficou aguardando a resposta de Deus. E a Bíblia diz que ele orou, e orou uma manhã inteira, e orou uma tarde inteira, e nada da resposta de Deus. Então virou-se a noite, Daniel orando, e passou o próximo dia, e o próximo dia, e veio uma semana, e veio a segunda semana, e veio a terceira semana, e Daniel orando incansavelmente, incessantemente, até que lhe chega em sua presença um anjo. E quando aquele anjo chega na presença de Daniel, ele diz o seguinte para Daniel: Daniel, desde o primeiro momento que tu dobrou o teu joelho e tu começou a orar aqui, o Senhor ouviu lá no céu e mandou nós vir. Isso o anjo falando para ele: mandou nós vir com a tua vitória, com a tua bênção, com a tua petição nas nossas mãos. Mas aconteceu, Daniel, que nós tardamos em chegar até ti, porque no meio do caminho nós nos deparamos com uma legião de anjos caídos, e eles tentavam de todas as formas nos impedir, e foi grande a peleja no céu. Aleluia! E Daniel não desistiu e seguiu orando e alcançou a sua vitória. Mas isso ele não sabia, que o que estava acontecendo na dimensão espiritual. Mas os anjos pelejavam, aleluia, para trazer a vitória da parte de Deus. Aleluia! Então, irmãos, é isso que eu quero tentar avivar na vida dos irmãos essa noite. Tenha consciência, irmãos, de que estamos vivendo uma vida aqui terrena, carnal, mas que dentro desta carne existe um espírito e uma dimensão espiritual ao nosso redor. E Paulo, irmão, sabendo disso, tentando ali admoestar, ensinar a igreja, ele dizia o seguinte: ele dizia aqui que eles deviam estar se preparando para isso, que eles deviam estar se preparando, porque sempre existe a peleja do bem contra o mal. Desde o momento em que Deus deserdou esses anjos a qual eu aqui falei, então houve-se, desde antes disso, houve oposição a Deus no céu. E até os dias de hoje existe a oposição do bem contra o mal e do mal contra o bem. E nós, irmãos, que estamos trilhando o caminho do bem, que estamos buscando andar na presença de Deus, podemos ter certeza que aqueles que seguem o caminho do mal, eles estarão sempre dispostos a ser usados pelo inimigo para tentar impedir a tua bênção, a tua vitória. E o apóstolo Paulo, com uma preocupação muito grande sobre isso, ele começa a instruir essa igreja de Éfeso nessa carta que ele manda para eles, dizendo: olha, vocês se preparem. Ele conhecia muito
das guerras da época, pois ele havia sido ensinado aos pés de Gamaliel no palácio, aleluia. Ali ele conhecia os exércitos do palácio, ele conhecia ali os exércitos romanos que andavam naquele lugar, e ele sabia muito bem como um soldado se aparelhava para a guerra. E naquela época, ele ensinando, a igreja de Éfeso, ele toma então como exemplo um soldado romano, quando estava aparelhado, se preparando para ir para a peleja, para a guerra, e ele começa a instruir então a igreja de Éfeso acerca de como se aparelhar para poder sobreviver espiritualmente numa época e numa dimensão espiritual como a qual nós estamos vivendo. Então ele começa, aqui a partir do versículo 10, ele começa a investir esses ensinamentos aos irmãos, dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a primeira instrução de Paulo à igreja de Éfeso acerca de como se aparelhar para a guerra. Ora, irmãos, nós com as nossas forças normais, nós jamais teríamos condições de pelejar contra o nosso inimigo, pois ele é muito poderoso, irmão. Eu quero dizer para você, irmão querido, irmã que me ouve, você não pensa, irmão, que o nosso inimigo é qualquer um. Você não pensa que ele está brincando. Ele é antigo, irmão, há muitos milhares de anos. Ele vem persuadindo e destituindo famílias. Ele vem persuadindo e destituindo homens honrados, tirando da presença de Deus. Ele vem destituindo a honra de mulheres que eram honradas na presença de Deus, porque ele conhece todas as artimanhas da guerra. Então, irmão e irmã que me ouve, esteja, irmão, sempre atento, porque ele não vai aparecer para ti, irmão Felipe, de guampa, rabo e garfo na mão, dizendo e se identificando: olha, eu sou. Não. Ele vai tentar, irmão, dilubriar da maneira mais medíocre e sorrateira. É como ele sempre busca a dilubriar e enganar. Ele sabe, irmão, o que você tem no seu coração. Ele sabe quais são os teus anseios, quais são as tuas necessidades. E ele fica espreitando, irmão, para ver de que maneira ele consegue roubar a tua bênção, roubar a tua paz. E Paulo, quando tinha escrito isso aqui, ele estava preocupado com isso, irmão. E ele vem dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscarmos força no Senhor, porque nós, da nossa natureza humana, com o nosso intelecto e a nossa sabedoria, nós jamais teríamos condições de pelejar contra um inimigo tão poderoso quanto este. Só que aquele a quem nós servimos, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, que criou até Ele, é muito mais soberano em força, muito mais soberano em poder, em graça. E Paulo vem dizendo: busque força nele, busque a tua força nele. Com as tuas forças humanas tu não vai conseguir, mas quando tu começar a buscar nele, virá sobre ti um poder sobrenatural, virá sobre ti uma autoridade sobrenatural. Então Paulo está dizendo aqui: busque força e poder dele, porque ele tem para dar a quem pedir. Se você se sente fraco, irmão, muitas das vezes fraco espiritualmente, se você se sente fraco em condição de algum pecado voluntário ou involuntariamente, busque força no Senhor, igreja. Busque força em quem tem força para te dar, porque ele tem para dar, irmão. Ele é poderoso e ele tem poder para dar. Só que muitas das vezes nós ficamos meio, parece que anestesiado, irmão. Parece que nós ficamos meio anestesiados. Sabe que a anestesia ela causa um efeito na pessoa, que a pessoa pode ser cortada, que ela pode ver que está sendo cortada, que ela não tem problema, ela não sente nada. Ou se ela tem um corte, ela vê o médico costurando ali o braço, a perna, o corte que ela tiver, ela não sente nada. E muitas das vezes
Vimos pessoas que parece que estão anestesiadas na presença do Senhor, que não buscam força, não buscam entendimento, não buscam o poder de Deus, e ficam, irmãos, servindo como peteca na mão do inimigo. Ele joga para o lado que ele quer, ele dá um tapinha, cai para lá, ele dá outro tapinha, cai para lá. Mas entenda, irmão, que Deus, Ele é poderoso, e que se Ele nos tocou nessa noite sobre essa palavra, Ele está falando conosco. Entenda, irmão, que Deus, Ele tem uma preocupação, irmão, porque Ele não quer, primeiramente, que ninguém se perca. Ele não quer que o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário seja em vão, pois Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter salvação. E Deus não tem alegria, irmão, em ver ninguém se perdendo. A Bíblia nos ensina isso, nos diz isso, que Deus não tem prazer com a morte, né, do ímpio. Ele não tem prazer em ver o ímpio morrendo espiritualmente. Então entenda, irmão, busque primeiramente poder na pessoa do Senhor. E Paulo aqui, ele então usa desse soldado romano, e ele começa a dizer como aquele soldado se aparelhava para ir para a guerra. Ele começa a dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois isso é verdade, irmão. O próprio salmista, o próprio rei Davi, quando ele estava numa fase muito difícil da sua vida, ele orava a Deus, e quando ele escreve aquele cântico, ele diz assim: Senhor, livra o meu pé do laço do passarinheiro. Sabe, irmão, o passarinheiro, ele arma o laço, bota um pouquinho de comida e fica esperando o passarinho vir. E quando o passarinho vem cheio de fome, ele enxerga aquela comidinha, ele logo se alegra: olha só, uma comidinha que eu vou poder matar minha fome. E ele vai na sua ingenuidade, e quando ele para ali para comer, ele coloca o pezinho dentro do laço que o passarinheiro armou para ele. E aquele laço então desarma, e ele fica preso com o laço do passarinheiro. E o passarinheiro faz o que quer com ele, bota na gaiola, tira, faz o que quer com ele. O próprio salmista tinha, irmão, esse entendimento e pedia para Deus para livrar ele do laço do passarinheiro. Aqui Paulo está dizendo para nós entendermos, irmão, buscarmos o poder de Deus e ficarmos firmes, para poder o Senhor nos livrar das terríveis ciladas, das astutas ciladas do maligno. Ele está, irmão, espreitando, e o laço está aí, irmão, todo dia. Lá no teu trabalho, irmão, não pensa que lá tu está andando na rua, irmão, tu não pensa que não tem laço armado para ti. Lá tem. Quando tu está, irmão, lá na tua escola, tu não pensa que não tem laço armado para ti, porque tem. Ele está sempre, irmão, pensando uma maneira, como Paulo disse aqui, de uma forma astuta tentar te pegar. E quando ele consegue, irmão, mas quando ele não consegue, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Quando ele não consegue, irmão, o nome do Senhor é bendito. Ainda ontem, contava ali a minha mãe uma história, então, que a minha avó intercedia por um tio meu, e ele ia dar carona para um rapaz, porque ele era caminhoneiro. E aí, chegou na hora dele sair, e quando ele foi sair, o caminhão encrencou, deu problema, e ele tinha hora marcada para estar em Camaquã para carregar arroz e não conseguiu estar. E o rapaz que ia com ele, atacou outro caminhoneiro, pegou carona e foi para a casa de um rapaz, chegou lá, matou os dois rapazes, matou o irmão dele e roubou o deles. E aí a polícia, quando levou ele preso, perguntou para ele por que ele fez aquilo. Ele disse: olha, eu nem sei, na realidade eu saí de casa hoje porque eu queria matar o caminhoneiro, porque eu ia roubar o caminhão do caminhoneiro. Mas aí não deu certo, eu cheguei aqui e eu roubei desses aqui mesmo e matei eles. Tinha um laço armado esperando por esse meu tio. Mas também tinha uma mãe intercedendo por ele. Aleluia. Irmão, entenda, irmão, que em todo momento, enquanto você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo, mas o teu inimigo, ele está armando
Ele não dorme nunca, irmão. Ele está 24 horas estudando. Como que ele vai poder te enganar? Então esteja atento, irmão. Irmã que me ouve, esteja atento, irmão. Porque muitas das vezes ele arma ciladas tão astutas que para nós passa desapercebido. Parece até que não é, mas se você olhar pelos olhos espirituais, você vai contemplar. Aleluia. Porque não temos que lutar na realidade nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra todos os principados, contra todas as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade, que atuam até mesmo nos lugares celestiais, como falei de Daniel. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Aqui, irmão, eu quero dar uma paradinha e falar para você sobre o dia mau. Muitas coisas temos para falar dentro desse versículo, mas eu quero pegar somente o dia mau. O dia mau, irmão, ele existe. E isso aí não é exclusividade para alguns, não. Ele é para todos. O dia mau, ele chega e bate na porta de todos. Chegou na porta de cada um dos profetas. Chegou na porta do rei Davi. Chegou até na mulher mais agraciada que pisou nesse mundo, que teve a honra de carregar o próprio Filho de Deus no seu ventre. Mas também chegou o dia mau na vida dela, em que ela viu o seu filho pregado na cruz. Chegou o dia mau até mesmo na história do nosso grande e soberano Deus. E o dia mau chegou em que teve que se cumprir o preço mais alto ser pago, e ele ver o seu filho ser pendurado no madeiro para a expiação dos meus pecados e dos teus pecados. Então, irmão, tu não pensa que o dia mau é aleatório e que ele vai chegar, vai sempre passar por ti, mas nunca vai chegar. Um dia vai bater na tua porta. Mas o que temos, irmãos, que entender é que o dia mau ele vem para todos, e cabe a nós como aceitarmos o dia mau, né, pastor? O dia mau ele chega para nós, irmão, mas cabe a nós estarmos firmados, estarmos revestidos, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí o dia mau vem e passa, e tudo se faz novo. O dia mau vem, a tempestade vem, mas logo passa e se faz bonança. Portanto, irmãos, busque poder e graça do Senhor na tua vida, para poder resistir também ao dia mau. Mas não basta, irmão, somente você buscar em Deus, mas você tem que guardar aquilo que você buscou do Senhor. Não pode por um mero momento buscar se encher daquilo que Deus te deu, e em seguida se esvaziar e ficar sem nada. Aqui Paulo segue dizendo: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, cinja os teus lombos com o Senhor Jesus. Não peça para Jesus te acompanhar e nem andar na tua frente. Anda junto com Jesus. Não deixa Jesus para trás para ele vir só te acompanhando. E nem manda ele na frente para te ir atrás dele. Anda junto com Jesus, irmão. Anda com o Senhor. Esteja com o Senhor. Cinja os teus lombos com a verdade. E vista a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O inimigo, irmão,
Às vezes, quando ele não consegue chegar aonde você está, ele não consegue chegar na tua vida, ele fica de longe, irmão, jogando os dardos dele, dardos inflamados contra a tua vida. Mas aquele que está balizado no Senhor, que anda com Jesus, que anda com os lombos cingidos da verdade, que usa da propagação do Evangelho da paz, ele toma sobre si o seu escudo da fé e apaga todos os dardos inflamados do maligno. Agora eu te pergunto uma coisa, irmão. Paulo, quando estava falando que a fé é o escudo, ele certamente via aqueles escalões de soldados, cada um com seus escudos. Mas, segundo os historiadores, aqueles escudos, eles não eram todos um padrão. Aqueles que andavam mais à frente da peleja, eles andavam com os escudos mais reforçados, de material mais forte, de paredes mais espessas, porque eles eram os que estavam na frente, eles eram os que tomavam mais dardos inflamados do inimigo, enquanto aqueles que vinham mais atrás tinham seus escudos em outros formatos, porque eles não tinham que defender a frente, eles tinham que defender de cima. E lá na retaguarda havia aqueles que tinham outra qualidade de escudo, pois eles estavam repelindo aqueles que tentavam atacar por trás. Então, irmão, isso nos leva a um entendimento. Que espessura tem sido o teu escudo? O teu escudo, irmão, da fé. O escudo da fé, que Paulo fala aqui, que é o que apaga, que ataca e defende de todos os dardos do maligno. De que espessura tem sido o teu escudo? Ele é um escudo que pode resistir, quem sabe, um dardo do maligno, de repente. Mas e se for uma flechada? Se for uma flecha, será que ele resiste? Maior, né, do que um dardo. Ou se for ainda, quem sabe, uma lança, será que o escudo que você está carregando, o escudo da fé que você tem hoje, ele tem a capacidade de suportar o dardo inflamado que o maligno tem para lançar a todo momento? Pois eu digo a você, irmão, fortaleça o teu escudo no Senhor. Como lemos aqui no primeiro versículo, no versículo 10, busque no Senhor a força para o teu escudo. Busque no Senhor, irmão. Aleluia. Porque é esse escudo que vai atacar todos os dardos do maligno. Porque se em algum momento da peleja, irmão, tu bobear e tu descuidar com o teu escudo, e ele te lançar um dardo, pode ser um dardo que somente te fira, mas pode ser um dardo que te leve até mesmo à morte. Então entenda isso, igreja. A preocupação do homem de Deus, da mulher de Deus hoje, é buscar estar firme na presença de Deus, calçando os seus pés na preparação do Evangelho da paz, cingindo os seus lombos com a verdade da justiça, que é o Senhor Jesus, e com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Porque aí, irmão, quando o inimigo ele não consegue te atingir, ele vem para te tentar. Assim como ele fez com Jesus lá no deserto, usou da própria palavra, por 3 vezes ele usou da própria palavra para tentar enganar Jesus. Não basta simplesmente conhecer a palavra, irmão, tem que viver ela. Porque Jesus vivia a palavra. E como ele vivia a palavra, não adiantou o inimigo vir citar passagens, pequenos trechos para tentar distorcer aquilo que Jesus realmente tinha de convicção no seu coração. E Jesus, com a própria palavra, rebatia aquilo, irmão. Se você olhar pelos olhos espirituais, nada mais é do que como se fosse uma luta de esgrima. Os irmãos sabem o que é isso?
Aquele que tem até nas Olimpíadas, eles brigam de espada, né? E brigam de espada um contra o outro, até alguém poder atingir o seu oponente e pontuar. Assim estava naquela situação Jesus e Satanás, pelejando com a espada da justiça, com a palavra mesmo. Pelejando Jesus e Satanás. Satanás usando da própria palavra para tentar ludibriar a Jesus. Se tentou com Jesus, quanto mais comigo e com você. É profundo isso aqui que eu estou dizendo. É coisa que muitas vezes, muito poucas vezes, os irmãos param para meditar na profundidade que existe nesses pequenos versículos aqui. Mas são coisas, irmãos, que se nós observarmos e levarmos piamente, irmão, com certeza ligaremos a terra muito além. Com certeza alcançaremos a redenção para a nossa alma. Aleluia! Com certeza o inimigo, irmão, ele vai ter que bater em retirada da nossa volta, porque o momento em que nós passarmos a buscar a presença de Deus diligentemente e termos o entendimento do grande poder do nosso Deus, e que Ele me dá poder para mim e dá poder para você, para nós podermos rebatermos todos os dardos inflamados do maligno, nesse momento é decretada a falência do inferno e a vitória do povo de Deus. Aleluia! Aleluia! Muitas das vezes, irmãos, falta os irmãos serem recordados do grande poder que existe da parte de Deus e que está aí, irmão, acessível para mim e para você a qualquer momento. Desde o momento em que o véu do templo se rasgou e que Jesus derrubou todos os parâmetros que havia de separação entre Deus e o homem, você tem livre acesso para tudo. Você sabe o que você tem o poder de dobrar o teu joelho. No momento que você abrir a tua boca, a tua palavra está ecoando lá dentro do céu. A tua palavra está entrando lá dentro do ouvido de Deus. E não é só isso, o anjo está pegando ela e depositando no incensário que tem diante do trono de Deus. Eu quero dizer para ti, irmão, que a tua oração tem poder. Muitas das vezes as pessoas viajam porque sabem que vai ter alguém orando lá e intercedendo por cura divina, por libertação, por tanta coisa. Eu quero dizer, irmão, que você tem o mesmo poder, você tem o mesmo acesso ao trono de Deus. Não te esqueça disso, irmão. Você é separado do mundo. Você é de Deus, irmão. Você é de Cristo. Aleluia. Entenda, irmão, que você tem grande poder na tua mão para acessar e pegar de Deus tudo o que você precisar, de aparelhar de tudo que você precisar, e se levantar e dizer para o inimigo da tua vida, da tua alma: hoje basta, hoje chega, hoje é o momento em que eu me levanto e você cai, Satanás. É só acessar o trono da graça, irmão. O poder, ele vem de Deus e está disponível para você a qualquer momento. Engraçado, irmão, a pessoa, quando ele quer baixar um louvor, uma música, ele entra na internet, ele sabe que está disponível, ele vai ali, baixa e pronto. Quando ele quer, precisa de alguma coisa, ele sabe, algum mantimento na sua casa, ele sabe, ele vai no mercado, ele pega e traz para casa, ele sabe onde buscar. Mas muitas das vezes, quando acontece o problema espiritual, quando o dia mal chega, quando o dia mal bate na sua porta, ele não entende, ele começa a correr desesperado e não sabe para que lado corre para um, ora por mim, corre para outro, busca disso, busca das suas forças, muitas das vezes humanas, para tentar conseguir a vitória. E se esquece, irmão, do momento, do lugar oportuno, do lugar certo, que é acessar o trono da graça de Deus, buscar o poder de Deus para a sua vida, e pronto, irmão, vai estar tudo resolvido. Você não precisa viajar para longe, irmão, correr atrás de pregador. Não, a palavra, irmão, está sendo pregada aqui. O acesso é teu, irmão, é só você acessar. Está tudo disponível a você a qualquer momento. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é isso, irmão? É aquela palavra que diz assim,
Vós que estáis fortes, ajudai aquele que está fraco. Porque aquele que está fraco é aquele que muitas das vezes fica correndo e não consegue ter acesso ao trono da graça, ao poder de Deus. E aí fica correndo ao redor, irmão, desbaratinado, buscando tantos recursos e não consegue buscar realmente onde tem que buscar. Então, irmão, você que está revestido, irmão, você que está tendo o poder, o acesso, que o poder de Deus está em tua vida, interceda por todos os santos, com toda a oração e súplica, entendendo, irmãos, que muitos têm fraqueza, porque não conseguem acessar, porque não têm entendimento para ter o acesso, que está disponível a todos, com toda a oração e súplica, por todos os santos. Te coloca de pé.